Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão filosófica que ela é brutalmente honesta. Será que em meio ao desespero total, desistir é uma opção? Vamos juntos explorar um texto que coloca frente a frente o desespero e a dignidade, para a gente entender no fundo o que realmente significa lutar para viver. Para a gente desvendar essa ideia complexa, nosso caminho vai ter 5 paradas, tá? Primeiro, a gente começa com a pergunta central. Depois, vamos investigar de quem é a culpa. Em seguida, a gente olha para a responsabilidade de cada um, identifica o orgulho como um verdadeiro inimigo e, no final, a gente redefine o que é ter grandeza de verdade. Vamos lá então. Primeira parte, uma questão de vida. É aqui que tudo começa, com um dilema que vai, direto ao ponto. E a pergunta é essa aí, ó. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Percebe? Não é uma questãozinha teórica para ficar filosofando à toa. É um cenário de desespero absoluto. E é isso que dá o tom de toda a nossa análise a partir de agora. E a resposta? Bem, a resposta inicial vem sem rodeios. É um suicídio. Mas calma. Essa afirmação é só o começo, o ponto de partida. A análise moral que vem por trás disso é, na verdade, muito mais complexa, cheia de detalhes. Entrando na segunda parte, suicídio e culpa compartilhada. Ok, se o ato é considerado um suicídio, a pergunta que vem logo em seguida é: mas quem é o verdadeiro responsável por isso? E a resposta, olha, ela vai expandir esse círculo de culpa para muito além da pessoa em si. É aqui que a balança da culpa começa a pender para o outro lado. Porque enquanto o indivíduo até recebe uma certa indulgência, um perdão, a responsabilidade maior cai no colo da sociedade. Ou seja, daqueles que criaram a situação de miséria ou, talvez mais importante ainda, daqueles que não fizeram absolutamente nada para impedir. É uma crítica fortíssima à indiferença social, né? Agora, nossa terceira parada, a luta pela sobrevivência. Mas veja bem, a sociedade não leva a culpa toda sozinha, não. A análise agora volta o foco para o indivíduo e para o dever de lutar. Vamos explorar qual é o papel do esforço e do caráter de cada um nessa história. Essa absolvição, esse perdão, não é algo garantido. Pelo contrário, ele vem com uma condição bem clara. A pessoa precisa ter esgotado todos os seus recursos internos. O desespero, segundo essa visão, não é uma licença para ficar parado, para a inércia. E que qualidades seriam essas, afinal? O texto aponta 3 virtudes que são essenciais. Primeiro, firmeza, para aguentar o tranco. Segundo, perseverança, para nunca desistir. E terceiro, inteligência, para buscar soluções, para encontrar uma saída. Somente depois de esgotar essas 3 forças é que a falha se torna, digamos, perdoável. Quarta parte, a vaidade do orgulho. Aqui a gente chega no que o texto aponta como o verdadeiro inimigo nessa luta toda. O argumento é que o maior adversário não é o que está do lado de fora, não são as circunstâncias. É uma força destrutiva que vem de dentro. E aqui o tom da análise fica bem mais severo, viu? A culpa aumenta e muito, quando a causa do desespero não é a falta de tudo, a penúria, mas sim o orgulho. Nesse ponto, a compaixão meio que sai de cena e dá lugar a um julgamento mais duro. Mas atenção, não é qualquer tipo de orgulho. O texto é bem específico aqui. É aquele orgulho que faz uma pessoa preferir morrer a aceitar um trabalho considerado inferior para poder sobreviver. É a vaidade de querer manter uma posição social a todo custo, mesmo que o custo seja a própria vida. É impressionante pensar nisso. E por que esse orgulho é visto como uma tolice tão grande? Simples, porque ele está buscando a aprovação de um mundo que o próprio texto descreve como fútil e egoísta. Um mundo que, na real, não está nem aí para o indivíduo e que vai abandonar essa pessoa no primeiro sinal de dificuldade. Olha, essa citação resume tudo de forma perfeita. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Traduzindo, morrer para manter as aparências para um mundo que não dá o menor valor para esse sacrifício, isso não tem nada de honra. É simplesmente uma grande tolice. E chegamos à nossa última parte, grandeza na adversidade. Então beleza, se o orgulho é o caminho da tolice, qual seria a alternativa? É aqui que a parte final do texto vem e redefine completamente o que significa ter dignidade de verdade. O argumento chega no seu ponto máximo com uma pergunta. Uma pergunta retórica que vira de cabeça para baixo toda a lógica comum de honra. A pergunta é:
Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade? A verdadeira nobreza, o que o texto sugere, não é evitar a vergonha, é enfrentá-la, de cabeça erguida. Então, o que essa filosofia nos diz é que a verdadeira grandeza está na luta, está em desafiar o julgamento superficial da sociedade. E ao fazer isso, mostrar que se está acima dessas críticas pequenas, mesquinhas, é um ato de verdadeira superioridade moral. E assim, essa análise toda nos deixa com essa provocação final. Afinal, onde é que mora a verdadeira dignidade? No fim das contas, o texto faz muito mais do que só julgar um ato. Ele nos desafia a gente a questionar onde é que estamos buscando validação e o que realmente significa viver com grandeza. E fica a reflexão, talvez a luta mais importante não seja contra a pobreza lá fora, mas contra as nossas próprias e traiçoeiras ilusões de orgulho.